O Senhor ministrou ao meu coração muito sobre isso, sobre as almas que estão perdidas, né? E nós vamos meditar na palavra do Senhor que está lá em Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 28. Na verdade, nós vamos ler a partir do versículo 25, que diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim, ama o seu pai, ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Nós falamos sobre isso semana passada. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. É muito forte essa palavra. Muito forte mesmo. O Senhor está dizendo aqui: olha, se você primeiro ama mais o seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Se você não toma a sua cruz, que nós aprendemos semana passada, e me segue, e nega-se a si mesmo e me segue, você não pode ser meu discípulo. Se você não renunciar tudo o que você possui para poder me seguir, você não pode ser meu discípulo. O Senhor está dizendo aqui para a gente abandonar tudo? Claro que não. O Senhor está dizendo aqui para você abandonar sua família, deixar de amar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua mulher, seus filhos? Claro que não. Ele está dizendo que tudo que for colocado acima dele, mais do que ele, não pode ser seu discípulo. É isso que ele está dizendo. E aqui eu queria meditar com os amados sobre um texto com o título de O Preço de Ganhar Almas para o Senhor. Estamos prontos para pagar esse preço? Que o Senhor diz isso aqui. Será que nós estamos prontos para renunciar tudo aquilo que nos cabe, que é bom para a gente e que a gente acha que é importante para poder fazer para o reino dele? Estamos prontos a isso? Aqui nós aprendemos que nós não devemos concentrar as nossas vidas e os nossos objetivos somente em nós mesmos, mas também nós temos que nos preocupar com as almas que estão perdidas. Nós meditamos, refletimos sobre isso no texto da reflexão. Nós não podemos olhar somente para nós mesmos, nós temos que olhar para o nosso próximo que está perdido e nos preocupar com eles. Nós não devemos construir grandes ministérios, construir grandes coisas olhando somente para nós. Mas nós também devemos enxergar as almas que estão perdidas, as almas que estão sedentas e que precisam do amor do Senhor e que precisam da salvação dele, que precisa do sangue dele para ser resgatado. Nós não devemos procurar fama, criar uma reputação somente pensando em nós mesmos, mas devemos fazer isso com a intenção, com o propósito de ganhar almas para o Senhor. O Senhor tem ministrado muito ao meu coração nesses últimos dias sobre você
Qual é o propósito que você tem nessa vida? E Isaías tem marcado muito o meu coração, que nós fomos criados para a glória do Senhor, para proclamar louvor a Ele, para praticar, para fazer o ide dele. E isso envolve pessoas, envolve ajudar outras vidas, envolve se preocupar com seu irmão, com seu vizinho, com seu parente, com seu amigo que está perdido e que precisa do amor do Senhor, que precisa da salvação, que precisa ser resgatado, que o Senhor tem ministrado ao meu coração e eu creio que a vocês também, que nós precisamos olhar para essas pessoas como Jesus olhou, com misericórdia, com o olhar de que, olha, eu vim para isso, para salvar pessoas. Eu posso adquirir riquezas, eu posso adquirir bem, eu posso ter fama, sim, mas desde que isso esteja voltado para o reino do Senhor e não para satisfazer só minha vontade. Por isso que o Senhor fala, aquele que não carrega a sua cruz e nega a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Não pode caminhar comigo. É isso que ele diz lá no texto que nós lemos semana passada. Então, o nosso maior objetivo, amados, não deve ser a experiência de ver o poder divino fluindo através de nós somente, mas sim a salvação das almas. Você quer poder de Deus para quê? Só para aparecer, para ficar famoso, para ter um nome diante de todas as pessoas? Você quer cantar para o Senhor só para quê? Para ter um nome bonito, para poder ser chamado e ser aplaudido? Ou é para salvar almas? Qual é o propósito do ministério que você está desenvolvendo? Qual é o propósito o que você tem feito no teu trabalho? Você tem amado as almas, os perdidos? Mas você tem olhado mais para elas com o amor de Jesus? Ou tudo que você faz é só focado em você mesmo? Tudo que eu faço é só focado em mim mesma? O único propósito do poder de Deus em nós, amados, é ganhar almas para o reino do Senhor. É para isso que Ele dá o dom, é para isso que Ele dá o fruto. Para que nós possamos desenvolver e crescer no reino, para que nós possamos alcançar almas para o reino dele. Esse é o propósito dele, reunir a sua família para que um dia possa estar com ele. Como ele vai fazer isso? O Senhor Jesus já veio. Ele vai fazer como? Enviando a mim e a você, capacitando a mim e a você, dando a mim e a você os dons, os talentos, para que nós possamos, onde nós estivermos, arrebanhar almas para o reino dele. Essa é uma das razões de muitas igrejas hoje terem pouco poder, porque estão olhando somente para si mesmos. As pessoas estão perecendo e indo para o inferno, enquanto a maioria das pessoas que conhecem a palavra estão preocupadas com seus objetivos egoístas. Quantos ministérios nós temos visto que cresce vertiginosamente e as pessoas enriquecem e as almas mesmo estão aí, continuam perdidas? Ou às vezes se perdem até mesmo dentro desses ministérios que têm ensinado heresias somente para ganhar dinheiro, para ganhar fama. Isso é muito perigoso. Metade, amados, eu não digo a metade, mas muita gente, mais da metade, pode dizer, da população mundial ainda não ouviu falar de Jesus. Não ouviu falar do amor de Jesus, nem ouviu sequer falar do nome de Jesus. E esse foi para isso que ele veio, para salvar o perdido. E a minha pergunta hoje é, onde estão aquelas pessoas que vão dizer, que vão clamar ao Senhor dizendo, dá-me alma, Senhor, senão eu morrerei? Quem está disposto a isso? Quem está disposto a chegar diante do Senhor e clamar pelas almas daqueles que estão perdidos? Estamos vivendo, amados, os últimos dias, isso é fato. Nós estamos vendo as coisas acontecendo rapidamente. Tudo tem acontecido rapidamente hoje. No mundo natural, no mundo espiritual, nós estamos realmente vendo dias maus e dias da colheita. Nós estamos vivendo no meio de uma geração perversa, corrompida, na qual os homens e mulheres estão amando mais a si mesmos do que ao Senhor. É isso que fala lá
Se eu não me engano, é Timóteo que fala que no final seria assim: os homens seriam mais amantes de si mesmos, né? Avarentos, procurariam mais viver para si mesmo do que para o próximo, do que para Deus. Nós estamos vivendo essa geração. O Senhor, ele está voltando, amados. E Ele está levantando neste momento cristãos que estejam dispostos a realizar a vontade dele. Veja bem, é a vontade do Pai. Eles farão, o Senhor está colocando no coração dessas pessoas um desejo ardente de ganhar almas. Eles farão o possível para poder ganhar almas, independente de se isso vai custar para eles, se vai ter sacrifícios, se eles vão ter que, às vezes, até usar os seus próprios recursos físicos e financeiros para desenvolver, para desempenhar esse trabalho de ganhar almas para o Senhor. O Senhor tem levantado pessoas assim. E a minha pergunta é: você quer ser uma dessas pessoas? Dispostas a se esforçar, se entregar e fazer realmente a vontade do Pai para que esses perdidos sejam achados e resgatados? Deus está nos convidando, amados, a assumir o compromisso de obedecer à vontade dele. Separe, tire um tempinho e sonda o seu coração. Olha para dentro de si, sonda o seu coração e descubra se a sua vida está centrada na vontade de Deus. Se você está vivendo de uma maneira que faça a vontade do Senhor. Se a vontade do Senhor, ela tem sido soberana na sua vida, se ela tem sido soberana na minha vida, o Senhor está nos convidando a olhar para dentro de nós mesmos e enxergar: eu estou vivendo com o propósito de ser abençoador, de fazer a vontade do Senhor, de arrebanhar almas para Ele. Ganhar almas para Cristo tem sido uma preocupação, tem realmente chegado à tua mente, ao teu coração? Você tem se preocupado em ganhar almas para o Senhor? Tem se preocupado em ganhar almas para o Senhor? Já decidiu obedecer à vontade de Deus sem se importar com o que isso vai exigir de você? Com o que isso vai pedir de você? Com o que você vai ter que renunciar? Porque Jesus diz aqui que aquele que não renunciar a tudo quanto possui, não renunciar a si mesmos e não amá-lo acima de todas as coisas, não pode ser discípulo dele, gente. É fato, o Senhor está dizendo na palavra dele. Não sou eu que estou falando, é a palavra dele. E o Senhor está disposto? Quando a última trombeta tocar, amados, no retorno de Cristo, eu e você vamos ser aqueles servos que o Senhor encontrará fazendo a vontade dele? Será que eu e você seremos encontrados, seremos achados pelo Senhor na sua volta, fazendo a vontade dele? Quando Jesus voltar para mim e para você, será que nós estaremos fazendo a vontade dele? Depois que você se decidir a realizar os desejos de Deus, amados, sem se importar com o custo, com o preço, o Senhor começará a se revelar de maneira clara e de modo que o modo que ele deseja usar você no reino dele, no plano divino dele. A partir do momento que eu e você, nós decidimos, nós nos colocamos na presença do Senhor para fazer a vontade dele, o Espírito Santo nos revela o lugar onde e como o Senhor quer nos usar, como o Senhor vai nos usar no propósito dele, no reino dele, porque tudo é por ele, tudo é nele, tudo é para ele. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos continuar fazendo a nossa vontade. A partir do momento que nós fazemos para o Senhor ele se revela para nós. Os judeus, eles buscavam provas, amados, um sinal de que Jesus estava naquele lugar, que Jesus veio e foi enviado por Deus. Eles buscavam uma prova disso. E Cristo vai e diz para eles assim: olha, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se eu estou falando de mim mesmo. Está lá em João 7,17. Então os judeus queriam uma prova de que Jesus realmente tinha vindo de Deus. Jesus falou para ele: olha, se você fizer a vontade de Deus, você vai saber.
O Senhor vai te revelar se eu estou falando dele mesmo ou se eu estou falando de mim mesmo. Ou seja, os judeus não estavam fazendo a vontade do Senhor, estavam sendo religiosos. Essa resposta do Senhor, em essência, o Senhor está dizendo o quê? Que disse que conhecer a verdade a respeito a respeito de sua doutrina, dependia da disposição dos judeus em realizar a vontade de Deus. Então, conhecer a Jesus e conhecer a sua doutrina e a sua vontade depende de mim, de você, da nossa disposição em realizar a vontade do Senhor e estar no centro da vontade dele. E como resultado, nós receberemos a revelação de que ele é o Filho de Deus. Foi isso que Deus disse para os judeus. Se vocês fizerem a vontade de Deus, vocês vão receber a revelação de que eu estou falando, tudo que eu estou falando vem do Pai. Devemos aplicar o mesmo princípio que o Senhor ensinou aqui, que Jesus ensinou aqui aos judeus, devemos aplicar na nossa vida, para que nós venhamos conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida. Como, irmã Leila, que eu vou conhecer? Fazendo a vontade do Senhor. Como que eu vou fazer? Conheça a palavra do Senhor, medite nela dia e noite. Só assim o Espírito Santo vai te revelar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Se nós nos dispusermos a fazer tudo que Deus revelar-nos, nós obteremos o conhecimento, os nossos olhos espirituais serão abertos e nós iremos conhecê-lo em maior medida, porque ele se fará conhecido a nós e saberemos qual é a sua vontade para cada dia. Cada dia o Senhor se revela para nós o que é que nós devemos fazer, o que nós devemos, como devemos agir, qual é a vontade dele para nós. E como nós não fazemos, adquirimos esse conhecimento, fazendo a vontade dele, servindo a ele, obedecendo a ele, negando a nós mesmos, renunciando a tudo aquilo que nos afasta dele, tirando de primeiro lugar, de prioridade, tudo aquilo que está no lugar dele, colocando ele em primeiro lugar, em prioridade. Como nós devemos, o Senhor vai nos revelar como nós devemos viver, como nós devemos nos comportar, como nós devemos conversar e até pensar. A partir do momento que nós fazemos a vontade do Senhor, o Espírito Santo nos revela isso. Até o nosso pensamento, irmã, até o pensamento, sim, até o que eu devo ou não pensar. O Espírito Santo vai revelar qual é a vontade de Deus até para eu pensar. É muito sério, amados. É negar realmente a nossa vontade, o nosso eu, o nosso querer e colocar Jesus no centro e deixar o Espírito Santo nos moldar. Decidir fazer a vontade de Deus, amados, independente do custo, nos garante um relacionamento correto com o Pai e abre caminho para novas revelações. Por que eu não tenho revelações? Por que hoje o Senhor não se revela da maneira que revelava antigamente? Porque antigamente os discípulos, o povo descia na presença do Senhor e hoje nós olhamos mais para dentro de nós mesmos e nós achamos que nós merecemos alguma coisa, que nós somos alguma coisa e independente do Senhor, nós não podemos nada. A Bíblia diz isso, que é nele que nós podemos todas as coisas. Em seu relacionamento com Deus, Jesus adotou uma posição firme, decidiu fazer a vontade do Pai, estava sempre pronto a seguir os desígnios, os propósitos de Deus. E nesse relacionamento ele caminhava lado a lado com o Senhor. Ele caminhava lado a lado com o Pai. Jesus afirmou em João 8:28, nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Jesus, ele fala que ele veio para cumprir a vontade do Pai, para fazer a vontade do Pai, que esse era o maior desejo, era um anseio do coração dele. Ele tinha fome de fazer e sede de fazer a vontade do Pai. E ele nos revela isso, que esse é o caminho que nós devemos tomar. Ter um relacionamento com o Senhor é ter uma entrega total, é fazer a vontade dele do jeito que ele nos ensinou. Enquanto Jesus estudava e meditava nas Escrituras, enquanto ele orava, enquanto ele conversava com Deus, este mostrava o que Cristo devia dizer e fazer.
Enquanto quando ele conversava com Deus, quando ele lia a palavra, quando ele meditava na palavra, quando ele orava ao Senhor, o Espírito Santo revelava a ele qual era o caminho que ele devia seguir, o que ele devia fazer, com quem ele devia falar, onde ele devia ir. Era esse o nível de relacionamento de Jesus. Irmã Leide, mas Jesus era Jesus, mas ele disse que nele nós podemos todas as coisas e que nele nós faríamos obras até maiores, que é levar a palavra dele hoje para todos que estão perdidos. Um dos principais motivos, amados, porque muitos de nós estão confusos e se esforçam em vão para conhecer a vontade de Deus, é porque nós buscamos atalhos para alcançar esse objetivo. Nós procuramos o atalho para chegar mais rápido. Para desenvolver um relacionamento com o Senhor, é preciso gastar tempo com Ele, energia, é preciso descer na presença, é preciso estar disposto a qualquer custo, é o que ele diz aqui. É preciso, para desenvolver esse relacionamento, é preciso ter comunhão com Cristo em todos os momentos. Nós temos de nos alimentar da palavra, nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que nos entregar ao Espírito Santo sem reservas. É sem reservas, não pode deixar isso aqui eu resolvo, Senhor. Isso aqui o Senhor resolve, mas isso não. É sem reservas. É preciso ter essa comunhão, essa entrega total ao Espírito Santo, deixar Ele realmente nos moldar. Deus quer revelar sua vontade a nós de maneira clara, amados, e de uma maneira bem ampla. Se nós nos propormos a fazer o que Ele deseja, estudando a palavra dEle, tendo comunhão com Ele, permanecendo fiéis a Ele, Deus nos dirá o que nós devemos dizer, o que nós devemos fazer. Ele nos guiará passo a passo. Lá em Provérbios 3, versículos 5 e 6 fala isso. Amados, não importa, nós temos que estar dispostos a dizer, não importa o sacrifício, o custo, temos de estar determinados a fazer a vontade do Senhor. É isso que o Senhor está dizendo aqui, ó. Se você não estiver disposto a renunciar a tudo, você não pode ser meu discípulo. E não dá pra gente pegar um evangelho de açúcar que a gente pode fazer todas as coisas quando quer, como quer, a hora que quer, do nosso jeito e achar que nós estamos servindo ao Senhor. Não dá. Ele disse, você tem que renunciar. Você tem que estar disposto a se entregar a mim sem reservas e deixar que eu dirija a sua vida, o seu jeito de falar, de pensar, de agir, a sua forma de ser, com a sua maneira de viver, tem que estar de acordo com a minha vontade. E a minha oração nessa tarde é que eu e você possamos estar dispostos a realmente descer na presença do Senhor e deixar o Espírito Santo ministrar em nós, a revelar a palavra do Senhor e que nós venhamos fazer a vontade do Senhor da maneira que Ele quer. E com isso nós venhamos arrebanhar almas para o reino dEle. Amém? Que o Espírito Santo complete essa palavra no teu coração, né? Que você possa ser um pai de multidões, que você possa alcançar vidas para o Senhor Jesus e que você possa ser um abençoador. Que Deus abençoe a sua